Hoje o nosso bate-papo vai ser um pouquinho diferente. Vamos falar um pouquinho das vantagens da construção modular. Ao meu lado, Everton Neto, sócio proprietário da Vagão Urbano. O outro lado, hoje com convidado especial, o Lorenzo do L Conegato escritório, né? Lá de Juí. De Juí? Ah, viu? Ó. Participação especialista. Isso mesmo. E eu, Tassiele Heiheimer, arquiteta especializada em construção modular. Então vamos lá, o que todo mundo chega aqui? Agilidade na construção modular. Acho que é o primeiro ponto que interessa a todos, né? E esse é um baita ponto, Tassi, porque assim, ó, quando a gente fala em agilidade, a gente está falando de uma obra simultânea a todos os outros requisitos para que ela seja executada. Por exemplo, no momento que a gente está fazendo a fabricação tanto dos módulos quanto dos containers, a obra civil, que é algo necessário, né, para a construção, Isso. que são, por exemplo, as fundações, elas já podem ocorrer de forma simultânea. Na construção convencional, a gente tem aquele impeditivo, né? Para erguer as paredes, outro, né? A gente precisa primeiro fazer a fundação para dar seguimento, por isso que ela se estende muito. E no caso da modularidade, a gente tem essa questão simultânea. Outro ponto, que é a questão dos projetos, né? E o Lorenzo agora também está à frente de um incrível projeto para a região, para a cidade de Juí, que é o Box Garden. Então, paralelamente à fabricação e transformação dos contêineres marítimos aqui, que são inúmeras unidades, o projeto já está tramitando na prefeitura, né, Lorenzo? Sim, na verdade ele está pronto para ser encaminhado. Semana que vem nós vamos encaminhar na prefeitura. Coisa boa. Está bem formatado, né? Tem alguns documentos ainda por terminar, só formalidades, mas semana que vem, se der tudo certo. E a gente ganha muito tempo daí, Sim. né? Enquanto isso, os containers já estão aqui no pátio, né? Sim. Então, esperando toda essa tramitação. Enquanto isso, podemos cortar, tratar os containers. Então, aqui a gente vê a legítima vantagem, né, que dá agilidade na obra. E até a questão de projeto mesmo, porque o que a gente precisa para iniciar, lógico, né? O melhor é sempre ter o projeto macro em mãos da nossa operação, mas a gente pode executar, já começar a trabalhar já com um projeto estrutural, por exemplo. Enquanto isso está sendo desenvolvido o projeto elétrico, o projeto hidráulico, os complementares, de painelização, né? Isso pode ir chegando aos poucos na Vagão Urbano para a gente ir executando. Então, tu vê, a gente não tem impeditivo, né, reunir tudo antes ou executar ou esperar a fundação ficar pronta para dar início à obra. Então, já pode caminhar tudo junto. É um fator super importante esse, porque quando o cliente ainda em desenvolvimento de alguns aspectos, projeta, analisa, pede alguma alteração, né? Tá, a gente sabe tem que o bastante. cliente muda, né? Às vezes avalia, fica um dia, ouve opiniões. Que meu fulano lá disse que poderia ficar melhor assim. A gente retorna, ajeita o projeto, retorna para o cliente aprovar. E nesse processo, esse sistema vem ao encontro de uma agilidade que na convencional não tem. Não, Perfeito. bem isso. Qual Vamos lá para o próximo, então. Tendo tudo isso em vista, quando nós temos todos os projetos em mãos, a gente também consegue ter uma redução do custo da obra, né? Por quê? Nós fizemos aproveitamento de chapas, né? Tudo isso começa a gerar valores lá no final, então entendemos todos esses processos. Essa previsibilidade eu sempre levo como, eu acho que talvez o pilar mais importante assim, né? Quando a gente mostra para os clientes os benefícios. A previsibilidade orçamentária, eu acho que a gente está falando aqui. A gente prever tudo antes, a gente planejar tudo antes e apresentar isso para o cliente. Então esse é um benefício, cara. Nesse aspecto aí, bem ao encontro desse ponto que nós estamos discutindo aqui, o cliente saber que nós temos que definir um tipo de produto, um tipo de sistema, né? Se vai uma placa disso, daquilo e o revestimento tal. Ele não pode, a gente tem que tentar mostrar que ele não pode mudar a posteriori, que isso vai trazer desgaste, vai trazer atraso de obra, vai trazer não economia. Aumento de custos, né? Quer dizer, a não economia ou aumento de custos é o que ele não pretende, né? Ou se justifica em fazer nesse sistema. E nós projetando, nós fazendo
todo o aporte para a empresa já certinho de tipo de materialidade que vai existir o módulo, a construção modular, nos facilita muito e traz essa agilidade e economia. Até, né, Lourenço, dá a chance do cliente dar um retorno para nós quando tu apresenta todo o cenário de investimento, né? Tal tipo de painelização, aqui tu vai gastar tanto nas instalações elétricas, isso. Tem a possibilidade, e isso acontece muito, do cliente falar, olha, isso aqui é muito para o meu investimento. Ok, não tem problema nenhum a gente mudar no projeto. O problema que hoje a gente vê na construção convencional é que depois ter alguma mudança. Aí começa a onerar a obra. Então são aqueles aumentos de 30%, 40% que a gente fala da construção convencional, que a construção modular ela já não existe, né? Não acontece. Às vezes um material que já está ali, ele vai ser descartado porque mudou, que é outro, ou muitas vezes muitos serviços para chegar àquele material são feitos e aí muda. Então, uma série de elementos que vão acarretar esse custo a mais. Isso Perfeito. mesmo. E falando em materiais, então, outra característica que a construção modular nos traz é essa combinação de materiais, de escolhas, de panelizações tanto externas quanto internas, pisos. Então, temos até um vídeo falando sobre todos esses acabamentos. E isso vem muito de acordo com cada projeto, né, Lourenço? Que deve chegar lá para ti também. Com certeza. Né? Isso a gente bate muito, Tassi. Que tudo depende, por isso que quando a gente... Quanto custa? A nossa resposta, exatamente. A nossa resposta é sempre depende. A gente vai ter que ter inúmeras reuniões e eu sempre elenco 3 pilares fundamentais para um bom projeto funcionar, chegar num resultado legal, que é o pilar do cliente, que a parte estética, referenciais que ele nos envia para a gente saber onde que ele quer chegar, né? Olhar para a residência, para o comércio dele e falar assim, pô, é isso aqui que eu sonhei mesmo. O outro pilar é técnico, né? São dos profissionais envolvidos para colocar isso no papel e ver se essa disposição está correta, se os ambientes estão nos conformes, seguindo todas as normativas técnicas. E o outro pilar é execução, que a gente faz aquele, né, famoso advogado do diabo. Ó, isso funciona, isso não. Isso aqui a gente já testou, isso aqui não dá certo, isso aqui não fica bonito. Então, esses 3 andando junto, cara, o resultado funciona bem, né? Nós podemos falar também que a construção modular, nós podemos ampliar ela, né? Podemos reduzir ela, depende do funcionamento. Então, é uma das grandes vantagens. Daqui a pouco o teu custo, tu não tem todo o dinheiro, né, a verba para finalizar a obra, mas agora tu pensa num todo e planeja a execução em partes, né? Que é super... na tua obra pode acontecer isso também, né? Perfeito, que foi uma coisa que tu já levantou para nós. Isso. E acontece bastante para a gente também aqui, né, Everton? Muito. E a questão dos materiais, Tassi, quando a gente tem inúmeras opções e cada vez mais, né, o mercado está olhando para a construção seca. Então, isso é importante a gente comentar, porque o cliente pode optar por tipos de pisos, tem inúmeros, especificidades elétricas, hidráulicas, revestimento de parede. A gente tem os fechamentos. Aqui no nosso escritório, a gente tem todo um fechamento de vidro, que é um aquário, mas poderia ser outros tipos de materiais, ACM, placa cimentícia. Então, basta entender o projeto. A gente aplica todos, cada um com a sua técnica, mas a gente precisa entender onde que a gente vai chegar. O ponto da materialidade é super importante, né? Tá? Porque a gente planeja quando o projeto, dentro do modular, cada vez mais a gente está vendo o mercado lançando produtos com dimensões para que a gente crie essa modularidade dos materiais para o aproveitamento melhor. E aí até a execução se torna mais rápida, menos desperdício, cortes. Então é bacana de ver isso porque está sendo estimulado também o mercado da produção desses materiais, desses fechamentos, porque a gente precisa estar entre dimensões que fecham no módulo. Isso. Né? Então, um exemplo para o pessoal entender, se eu tenho um espaço de 1 por 1, por exemplo, um módulo de 1 por 1, eu tenho um piso hoje que é 1 por 1, eu posso botar uma placa de piso ali que vai fechar e não precisa recortar. Um módulo de 3 por 6, é bom eu buscar modularidade de materiais que variam dentro de 3 ou 1 por 1, que fecha 3 metros, né? Cada peça de 1 metro, a de 6 fecha. Um desperdício animal, isso é resultado financeiro da obra, né? Porque assim,
tendo mais pessoas trabalhando. Tem que recortar, tu vai ter mais pessoas trabalhando, além do desperdício do material, mais mão de obra. Então, isso começa a encarecer a obra, né? Então, que também uma das vantagens, o custo do benefício, né, dessa obra modular, ela só se torna vantajosa quando tem esse cuidado também, porque senão se tu começar a desperdiçar demais os materiais, já não é mais vantagem, né? Ela começa a ficar cara daí. E aí, eu só fazendo um parênteses, Claro. deixa eu elogiar a nossa colega Tassi, em função do que a gente percebe, por exemplo, lá no projeto, né, da Casa Miller, muitas coisas se encaixando em termos dos materiais e assim, essa dificuldade que a gente tem de quando faz o projeto e se difere aí muitos profissionais, né, que você já vem já há muito tempo nisso, e eu acho bacana e estimula os outros, né, nos dá um estímulo e serve de exemplo, pensar essa modularidade. Né? Eu já, dentro de uma abordagem, uma metodologia que eu já ouvi, né, que a gente pensar o modular é diferente do que fazer uma arquitetura modular pensando de forma convencional. Perfeito. Então a gente tem que cuidar, quando for pensar o modular, pensar nessa materialidade que existe modular, que se encaixe nesses padrões de módulos, né? Isso mesmo. Isso até a gente tem feito um trabalho bem forte com fornecedores, porque como é importante, né, Claro. execução, os profissionais trabalharem em conjunto com os próprios fabricantes. Isso. Porque é uma novidade no Brasil, né? É um conceito que vem crescendo cada vez mais. Espaço. E os fabricantes também precisam entender, né, quais são os tamanhos, quais são os padrões hoje dos modulares, dos containers, para que já, né, estabeleçam um padrão também com relação aos materiais. E mais uma vantagem que nós temos e está ganhando bastante mercado é a parte da sustentabilidade, né? Então, onde hoje já vem com placas fotovoltaicas, onde nós temos materiais já preparados também, hoje está vindo telhas já também com esses sistemas, telhas ecológicas, então, e casa muito bem com o modular, né? E mais uma questão, né, que a gente não leva em consideração muito, aqui no Brasil principalmente, que a sustentabilidade, ela faz parte, ela está inserida no planejamento, já no estudo do local. Com certeza. Estudar a posição solar, o vento, também predominante no local, para a gente se apropriar desse ambiente externo. E isso, logicamente, vai impactar na questão térmica do container. Então, tem tudo isso. Desde a parte de planejamento, já ter em vista, né, para ele começar já sustentável, porque depois não adianta colocar uma parede verde e um selo de sustentabilidade. E achar, né, que vai resolver todos os teus problemas, né? Exatamente. E a questão dos painéis solares é muito interessante. A gente recebe muito essa demanda, se pode ser utilizado. Eu acho que, resumidamente, tudo que pode ser executado na construção convencional é adaptável para a construção modular. Com certeza. Tem um planejamento para as coisas, né? Isso. Para botar uma placa, tem que pensar uma estrutura para não, daí um pouco, ferir, né, a estrutura original de um container, por exemplo, tem que preparar para receber. Perfeito. Né? Isso. Então, o pessoal muitas vezes pode achar que, não, se precisar eu vou ali, soldo, eu furo, não sei o quê, mas isso pode gerar muito mais problema do que vir a uma empresa especializada, né, como a Vagão Urbano, para que as coisas do projeto sejam feitas de modo pensado em cima do módulo. Seja um container, seja a própria modular, né? Então, tem que ser feita uma adaptação, né? E é o que a gente fala muito, é o planejamento. E tu comentou ali. Então, quando é bem planejado, é bem executado. Então, o planejamento, às vezes, quando ele se torna muito maior do que o tempo de execução de obra. Porque é pensado em todos esses detalhes. Então, perde um pouquinho mais de tempo, né? Eu digo, às vezes, quando a ansiedade também do cliente, quero fazer logo, mas assim, tendo esse planejamento antes, tu vai ter bons resultados, boas execuções, não vai ter desperdícios de materiais, né? Então, tudo a gente consegue pensar na solução final já, quando está bem planejado. Eu tive um caso de um cliente que queria fazer um radier para receber os clientes. Naquele caso, lógico, né? Não estou dizendo que não está certo em alguns casos, mas naquele caso, que é um terreno super bacana, assim, não tinha necessidade, primeiro, gastar muito dinheiro, né, num radier, vai concretar todo aquele espaço ali onde vai receber as unidades, mas também tu impermeabiliza o solo, né? Então a água da chuva
quando tu tem o que a gente recomenda é sempre essas sapatas nas Isoladas. extremidades isoladas, Perfeito. então a gente tem uma permeabilidade do solo. Isso é a sustentabilidade. É sustentabilidade. Então, gente, por aqui hoje o nosso papo foi excelente. Baita bate-papo. Nossa, Bacana, foi prazer. muito bom, né? Muito obrigada pela Obrigado sua pelo presença. Imagina, estamos de casa aberta, né? Sempre que quiser, estamos aqui. Se você gostou do nosso bate-papo de hoje, curta, compartilhe e comente no nosso canal. E não se esquece de acessar o link na bio do @Vagão Urbano para fazer parte do grupo exclusivo, com conteúdos exclusivos Isso aí. sobre construção modular. E como aqui nós falamos de construção modular na prática, nós também vamos mostrar as desvantagens desse tipo de construção. Então acessa o link que está aqui para acessar esse conteúdo bem bacana.